Bem-vinda, bem-vindo a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, no livro do profeta Isaías. É a lição número 3, que nos fala das promessas de Deus. E certamente que esta lição vai ser muito importante para nós hoje pensarmos como é que as promessas que Deus fez ao povo de Israel naquele tempo se aplicam aos nossos dias. E é isso mesmo que nós precisamos de refletir. O texto da nossa lição hoje aponta historicamente para os dias do rei Acaz, que começou a reinar a partir do ano 735 a.C., depois de tomar o poder ao seu pai Jotão, por divergirem nas ideias quanto à aliança com o rei da Assíria. Jotão, por sua vez, era contra, enquanto que Acaz era a favor. Em termos mais específicos, este texto também nos fala ou reporta ao contexto da guerra sírio-efraimita, que foi aquele momento em que dois reis da Síria e o rei de Israel se juntaram para atacar Judá. Perante a expansão assíria, os reinos pequenos ponderavam muito bem se valeria a pena rejeitar ou aceitar a proteção deste império que se agigantava, tornando-se então vassalos, o que incluiria certamente o pagamento de taxas anuais. Então o rei Rezim de Damasco acaba por fazer uma aliança com o rei Peca de Samaria, a fim de se juntarem e fazerem frente ao rei da Assíria, chamado Tiglat-Pileser. O texto de 2 de Crônicas 28 relata os problemas que Acaz teve primeiro com o rei da Síria e depois com o rei de Israel. Estes dois reis precisavam de mais um aliado para engrossar o poderio bélico. Acaz não aceitou fazer essa aliança com eles, pois ele era favorável, como já dissemos, a uma aliança com Tiglat-Pileser, o rei da Assíria. E é por isso que Acaz acaba por ser atacado várias vezes. De acordo com o texto, nós lemos que Rezim, por exemplo, levou uma grande multidão de presos em cativeiro para a Síria. Por sua vez, Peca, o rei de Samaria, no seu combate, matou cerca de 120 mil homens de guerra e acabou por levar 200 mil presos para Samaria, em que estavam incluídos mulheres, filhos e filhas, crianças, mas a certa altura um profeta de Yahvé chamado Oded desaconselhou que o exército fizesse tal coisa, pois isso seria acrescentar ainda mais culpa diante do Senhor, dizia o profeta. Apesar de toda esta descrição feita pelo cronista, que nos dá a ideia de uma derrota exponencial, a parcimónia do escritor do livro de Reis diz-nos apenas que a cidade de Jerusalém não foi vencida. Isto nós encontraríamos em 2 de Reis, no capítulo 16, versículo 5. Tal informação coincide exatamente com aquilo que nós lemos no texto de Isaías, capítulo 7, versículo 1. Ora, a opinião de Isaías é claramente que o povo de Yahvé deve confiar apenas no seu Deus e não nas alianças com os homens. O profeta proclama a mensagem de que se deve única e exclusivamente confiar em Deus para qualquer tipo de proteção. Como iremos ver, a mensagem central estava na convicção de que Jerusalém nunca iria cair às mãos dos inimigos de Judá. O rei Rezim e o rei Peca vieram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas não a puderam conquistar, diz-nos o texto de Isaías 7:1. A última frase até nós poderíamos traduzir literalmente, mas não puderam pelejar contra ela. Há um facto aqui que é muito importante. O pronome ela está a ser dado ênfase, dando assim a tónica da inviolabilidade de Jerusalém. Nesta introdução não está em causa propriamente o rei Acaz, mas sim a cidade de Jerusalém. E como nós podemos ver, do capítulo 6 para o capítulo 7 dá-se um salto temporal, mas não um salto temático. Segundo o cronista, depois da morte de Uzias, reinou Jotão, que se fortificou, porque
dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus, nós leríamos no capítulo 27, versículo 6 de 2 de Crónicas, mas Acaz andou segundo os caminhos dos reis de Israel, diz-nos então no capítulo 28, versículo 2, o mesmo cronista. E fez muitas coisas abomináveis aos olhos do Senhor. A visão que Isaías teve de Yahvé, conforme nós lemos no capítulo 6, que está sentado no seu trono e que ele enche o templo e a sua glória enche toda a terra, confirma exatamente o período de reinado de Jotão, o qual melhorou a casa do Senhor, construiu cidades, edificou até os muros de Jerusalém, ou fortificou. Nós podemos ler isto tudo em 2 de Crónicas, no capítulo 27, versículo 3. Portanto, de acordo com o texto de Isaías, a presença de Yahvé faz com que Jerusalém seja inconquistável. A presença de Deus é notória, pelo que não se sente a agitação de Acaz, ou pelo menos diria que não se entende esta agitação que Acaz tem e que atingiu inclusive, ou espalhou, ou influenciou o próprio povo quando anunciaram que a Síria fizera uma aliança com Efraim. É importante ter em mente que o objetivo do escritor, quando refere que o anúncio foi feito à casa de Davi, é para demonstrar que aquela ameaça é a ameaça que se dirige exclusivamente à dinastia davídica. Portanto, as promessas de Deus são sempre cumpridas, sim, e por isso mesmo, perante aquela ameaça que estava a ser feita à casa de Davi, Deus manda Isaías para que se encontre com Acaz e que leve até o seu próprio filho cujo nome é Shear-Yashub. Eu estou a usar exatamente a expressão em hebraico para nós podermos ter a noção do que está em causa, porque este Shear-Yashub ou Sear-Jazub, como nós temos nas nossas Bíblias, significa exatamente isto: o remanescente voltará. Dizem até dois exegetas espanhóis e católicos, Alonso Schockel e Sicre Dias, no seu comentário, que este filho de Isaías é como que uma testemunha muda, mas ao mesmo tempo o nome dele é um presságio para aquilo que vai acontecer posteriormente. No fundo, esta é a promessa de Deus para um povo que constantemente está a ser infiel. O início da mensagem do profeta Isaías, no versículo 4, se nós olharmos para ele, verificamos que encontramos ali 4 imperativos. Claro que em hebraico só os 2 primeiros estão exatamente no imperativo, os outros são realmente imperfeitos. No entanto, eles podem ser interpretados exatamente como imperativos. E os imperativos são estes: vigia, acalma-te, não temas e não desanimes. Estes 2 últimos fazem-nos lembrar exatamente a mesma estrutura que nós temos no Decálogo, quando diz não adulterarás, não furtarás. Portanto, a interpretação ou a tradução no plural implica ao mesmo tempo uma questão de ordem, de imperativo, conforme nós já dissemos. Para quem já viveu situações complicadas, nós verificamos que não é fácil pôr em prática estas ordens ou estes mandatos de Deus. Quando nós estamos aflitos, como é que nós podemos estar vigilantes? Como é que nós nos podemos acalmar? Como não ter medo? Como não desanimar? E a situação que nós vivemos certamente nos leva a pensar exatamente isto. Mas Deus disse ao profeta para anunciar ao rei Acaz exatamente isto. Ora, apesar de o texto ser dirigido especificamente para um povo em aflição alguns séculos atrás, é caso para nós pensarmos que tipo de promessas podemos ver neste texto que se apliquem aos nossos dias. Como nós já dissemos, o título da lição é Deus Promete. A tese do autor na nossa revista é muito clara quando nos diz: visto que Deus é soberano, o seu povo pode confiar nas suas promessas.
E o versículo para nós memorizarmos encontra-se no versículo 14 deste capítulo 7, que diz: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Nós vamos seguir os tópicos que o autor nos apresenta, que são 4, e intitulam-se da seguinte forma: Deus intervém, versículos 7 a 9, Deus espera, versículos 10 a 13, e Deus anuncia, versículos 14 a 15, e por fim, Deus julga, versículos 16 a 17. Peguemos no primeiro tópico, Deus intervém. No nosso texto, o versículo 7 começa com uma fórmula habitual dos profetas. E a expressão que nós temos é assim diz. E traduzindo literalmente aquilo que nós temos no nosso texto em hebraico, se diz assim diz o Adonai Yahvé. Nas nossas Bíblias está o Senhor Deus. Mas nós temos aqui a palavra Adonai, que é a palavra que significa Senhor, é o soberano. E depois temos Yahvé, que é o nome de Deus, o nome pessoal do povo, que o povo conhecia, o povo israelita conhecia, e que deveria fazê-los lembrar todo o concerto que Deus tinha feito quando os tirou do Egito. Esta fórmula, assim diz o Senhor Deus, ou assim diz Adonai Yahvé, era uma garantia que os profetas não falavam aquilo que eles próprios queriam, mas falavam sim as palavras daquele que os enviava. Nós já falamos até sobre a intimidade que Isaías provavelmente tinha com Deus. Por outro lado, dizer algo que Deus não tinha falado era efetivamente um risco muito grande. Na verdade, a forma de saber se o profeta tinha falado ou não o que Deus disse era exatamente o cumprimento da mensagem. E é esta a perspectiva que nós temos do livro do profeta Isaías. No entanto, nós encontramos logo aqui duas negativas seguidas de verbo que asseguram que as ameaças daqueles dois reis não se concretizariam. Os verbos estão na terceira do feminino singular, certamente com uma referência até à Síria ou à cidade de Damasco. A coligação não se levantará nem existirá. É aquilo que nós encontramos no texto. Apesar de estarem unidos e subirem a Jerusalém, a promessa de Deus é que não haverá elevação e não será uma realidade para sempre. Cada país tem a sua capital e o seu próprio rei, daí que o texto nos fala de Síria, Damasco, Rezim, e depois Efraim, Samaria e filho de Ramalias. É interessante até que o autor nem sequer menciona o nome do rei Peca, mas pura e simplesmente fica-se com esta expressão, o filho de Ramalias, que muitas vezes, de acordo com alguns especialistas, é uma expressão até de desprezo. Ora, em princípio, cada um deles deveria estar no seu lugar, mas, ao mesmo tempo, com esta expressão, o propósito do autor é demonstrar que Deus, afinal, é aquele que estabelece e que permite que as pessoas tenham exatamente o seu lugar. Mas ameaçar o plano de Deus não está correto. E o plano de Deus era que Judá pudesse continuar a ser, aliás, todo o seu povo, bem que Israel deveria de estar incluído, mas este era o plano de Deus, que Israel, o povo de Deus, pudesse ser uma luz para as nações. E é por isso que, como eles têm o propósito de ameaçar o plano de Deus, então em 65 anos Efraim deixará de existir. Quando nós olhamos para estes 65 anos, há quem afirme que a declaração sobre os 65 anos foi um acrescento posterior, porque se ele fosse original, não iria confortar de maneira nenhuma o rei Acaz, dizendo, olha, daqui a 65 anos tudo isto vai acabar. Ele provavelmente não iria viver todo esse tempo. E é isso mesmo que Crabtree acaba por dizer, isto não conforta nem anima o rei Acaz, que tinha medo de Efraim naquela hora, naquele momento. E eu concordo exatamente com ele, porque seria difícil
o rei Acaz estar a ouvir uma mensagem daquelas dizendo que ao fim de 65 anos tudo isto acabaria. Por isso, é muito provável que estes 65 anos seja algo que foi acrescentado posteriormente, quando se lembrou então, ou se recordou aquilo que aconteceu em termos concretos em 721. Ora, mas se fosse um acrescento posterior, o autor também não iria apresentar um número tão inexato como nós temos aqui. Porque o facto é que a queda de Samaria aconteceu em 722, 721 mais ou menos, isto é, mais ou menos 11 anos depois do início desta crise chamada a crise Ciro-Efraimita, que foi a ligação que o rei Ciro fez com o rei de Israel. E provavelmente tratar-se-á de um erro de números, porque de outra forma nós não conseguiríamos entender este número 65 anos. De qualquer forma, bem no início do capítulo 7, nós, leitores, já sabemos que eles não conseguiram, isto é, não tiveram capacidade para conquistar Jerusalém. Mas a realidade é que Acaz não sabe nada disto. E o que é que ele vai fazer? Entretanto, o mais importante é precisamente a frase que nós encontramos no final deste texto, quando nós lemos o versículo 9. Se não o crerdes, certamente não ficareis firmes. É interessante porque a frase agora dirige-se a várias pessoas e não apenas a Acaz. Nós temos aqui a segunda pessoa do plural, se repararem muito bem. Portanto, a mensagem certamente está a ser dirigida aos leitores, apontando para o mesmo princípio. Se não crerdes, então não ficareis firmes. Esta frase final do oráculo é uma síntese teológica que é preciso ouvir. E se nós ouvíssemos isto em hebraico, nós iríamos ouvir mais ou menos desta forma. Imlo, tamino, kilo, temanemuno. Este som materializa a conexão crer e subsistir. A palavra de Deus é o ponto de apoio da história de toda a salvação. E a fé é o centro da gravidade. No fundo, a fé tem de se apoiar na palavra de Deus. Porque a fé apoiando-se na palavra de Deus, que ela se há de cumprir, perante os planos humanos, que não se cumprirão, então a pessoa certamente vai permanecer, vai ficar firme, vai subsistir. E é isso que nós encontramos aqui. É interessante porque tanto a palavra crer como a palavra permanecer, de acordo com o texto da minha Bíblia, a palavra hebraica é a mesma, é a palavra que deu origem ao nosso amém. E, portanto, esta palavra amém exprime a nossa fé total e tem o seu apoio no amém de Cristo, que é Ele próprio. Aliás, nós podemos lembrar em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, exatamente isto, que lá lemos que Jesus é o amém. Este é aquele em quem nós podemos verdadeiramente crer. E por isso mesmo, nós permaneceremos, isto é, nós continuaremos firmes, porque a nossa fé está baseada em Jesus Cristo. A nossa revista fala-nos exatamente deste tema, apontando estas perguntas. Quem é a sua fonte de esperança? Tire um tempo para pensar. Se quiser, até pare o vídeo para poder refletir e até escrever alguma coisa na sua revista. Ou então, fique a pensar também, o que leva as pessoas a viverem sem esperança? Volte a fazer a mesma coisa se quiser, parar o vídeo para poder escrever exatamente isto. Nós precisamos de refletir seriamente nestas questões para ver até que ponto nós hoje ainda continuamos com esperança. Não esquecendo esta frase que é fundamental no final do versículo 9. Se não o crerdes, certamente não haveis de permanecer. É preciso crer. E o crer é algo que se pratica exatamente nos momentos de maior crise, de maior dificuldade. O segundo tópico
fala-nos de Deus e espera. Versículos 10 até ao versículo 13, nós encontramos esta situação. Até parece que nós estamos numa outra situação. Estamos num outro tempo. O que o profeta diz é como se o próprio Deus estivesse a falar. Yahvé tornou a falar a este rei medroso e infiel, mas é esta a expressão que nós temos aqui. Deus voltou a falar. Claro que é através do profeta, nós vamos verificar isso através de próprias afirmações que estão num contexto completamente diferente de alguém que fala por Deus. No entanto, esta iniciativa de Deus mostra que Ele é paciente e misericordioso, pois Ele está a querer dar sempre a oportunidade, mesmo para aqueles mais obstinados, para aqueles que são mais incrédulos. O versículo 11 mostra que é o profeta quem fala. O pedido visa o benefício do próprio rei Acaz. Note-se esta expressão, para ti. Ele é que é o incrédulo, mas Deus concede-lhe esta oportunidade para desvanecer as suas dúvidas. Pede um sinal para ti. É interessante. E é interessante porque este sinal podia ser embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Olhando para estas expressões, afinal é Deus quem define os termos, não é? Não é um sinal qualquer aqui na terra ou ao alcance dos homens. A pedir é pedir um sinal que está para além do horizonte humano e que entra nos domínios de Deus. Como dizia Crabtree no seu comentário, o sinal que o homem de Deus oferece ao rei de Judá é um verdadeiro milagre que pode ser operado em qualquer parte do reino da criação, mas alturas dos céus ou nas profundezas do mundo subterrâneo. É interessante. Esta qualquer parte do reino da criação também não é exatamente à superfície da terra. É nas alturas dos céus. É nas profundezas do mundo subterrâneo. E isto faz-nos lembrar que os judeus também pediram um sinal a Jesus. Lembram-se? Certamente querendo até ver algo mais acessível aos seus olhos. No entanto, Jesus fala-lhes de um sinal de Jonas, que é o sinal das profundezas. É o sinal de quem vai ao Sheol e surge ressuscitado. Este era o único sinal que eles teriam, que está exatamente para além do domínio do ser humano. No versículo 12 nós aprendemos que o simples citar das Escrituras não é sinónimo de piedade nem de espiritualidade. Vejam, Acaz até parece que cita o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Há aqui como que uma certa citação, sim, desse texto, embora de forma um pouquinho diferente, mas quase repetindo a parte final, ipsis verbis. Nesta sua atitude de suposta temeridade, o rei recusa categoricamente a oferta de Deus. Bem lá no fundo, ele sabe que Deus poderia fazer esse sinal, e isso implicaria que ele teria de ter fé depois em Deus, e não poderia continuar a avançar com as suas alianças terrenas que ele tanto queria fazer. Já com o seu pai, ele tinha tido divergências quanto a fazer contratos com o Tiglat-Pileser III, como nós já dissemos. Por outro lado, este rei estava habituado já a fazer dos deuses os seus servidores, isto é, que eles fizessem aquilo que ele pretendia. Por isso, quando os termos de Deus pedem um sinal em cima nos céus ou embaixo das profundezas da terra, Acaz sabe perfeitamente que isso não seria para ele muito viável. Se ele pedisse um sinal a Deus, iria pôr em risco, inclusive, a sua própria vontade. E este é o nosso problema a maior parte das vezes. Então, surge a reação do profeta. Embora só tenhamos o verbo dizer na terceira pessoa do singular, o que nos daria aso a interpretarmos que é Deus quem fala. Mas nós já vimos anteriormente que, afinal, este discurso apresenta Deus como objeto direto. A referência à casa de Davi
faz lembrar, mais uma vez, que a promessa fora feita a Davi no passado e que este rei é aquele que continua essa dinastia. Sim, Acaz está na sequência da dinastia davídica. No entanto, a atitude do rei só traz cansaço e até impaciência aos seus súbditos, porque Isaías acusa exatamente o rei desta forma. O rei, com a sua atitude, está a afadigar, está a cansar os próprios homens. Mas agora ele volta-se e queres continuar ainda a cansar e a afadigar Deus? Portanto, as pessoas precisam de um líder que demonstre confiança, que demonstre convicção de que afinal Deus é o único Deus que pode protegê-lo. Mas esta atitude também faz Deus perder a paciência. É interessante notar que agora Isaías já não diz o teu Deus, mas Isaías diz afadigares o meu Deus. Ao meu Deus tu estás a fadigar. O profeta está convencido que Yahvé já não é o Deus de Acaz há muito tempo. Aliás, eu penso que ele deve saber perfeitamente aquilo que Acaz tinha feito, de acordo com aquilo que nós lemos no segundo livro de Crónicas. Como Acaz ofereceu tantos sacrifícios aos deuses pagãos. Mas o profeta, mesmo assim, faz esta crítica ao rei. Embora lhe tivesse dado a oportunidade para ele repensar, quando lhe disse, pede um sinal ao Senhor teu Deus, agora já não há outra possibilidade. Acaz usou as Sagradas Escrituras como uma forma de fugir à sua própria responsabilidade, ao seu dever, o dever de dizer, sim, eu confio em Deus. Mas ele diz, não tentarás, não provarás ao Senhor teu Deus. No fundo, é o que está lá escrito em Deuteronômio. E por isso ele citou esse texto. Mas, mais uma vez, nós verificamos, não é a citação das Escrituras que nos faz mais espirituais. Não é por nós utilizarmos as Escrituras a nosso favor que nós somos pessoas muito piedosas ou religiosas. É necessário nós repensarmos a nossa atitude. E é isto mesmo que nos leva então a refletir esta pergunta. De que maneiras é que as pessoas tentam disfarçar a sua incredulidade? Talvez poderíamos até ser um pouco mais pessoais. Como é que eu tento disfarçar a minha incredulidade, a minha falta de confiança em Deus? Às vezes desculpando-me, dizendo, não, Deus não é capaz de fazer isto, não é? Não, também não quero agora estar a procurar a Deus para que Ele faça uma coisa destas. Depois dessa reflexão, vamos ao terceiro tópico. Deus anuncia. Versículos 14 e versículo 15. Aliás, o versículo 14, todos nós já sabemos, é o versículo para memorizar. E nós somos lembrados deste versículo há tanto tempo. Todas as vezes no Natal nós lembramos este texto, certamente. Agora, não retirando o valor messiânico que este versículo tem e teve ao longo do cristianismo, principalmente como nós lemos nos Evangelhos, a forma como eles procuraram interpretar este texto, eu quero realçar que a mensagem só terá sentido para Acaz e para o povo naquele tempo se nós lermos o texto da seguinte maneira. E eu vou procurar ler, tendo em atenção às formas verbais que nós temos exatamente no texto. E o texto então poderia ler-se da seguinte forma. Portanto, Adonai vos dará um sinal. Eis a virgem grávida e dando à luz um filho. Então ela chamou o seu nome Emanuel. Ele comerá coalhada com mel até que saiba recusar o mal e escolher o bem. Vejam, o versículo 14 poderia
assim como foi ser separado do seu contexto para a aplicação e interpretação messiânica. Não tenho dúvidas em relação a isso. No entanto, aquilo que nós temos é efetivamente isto. A palavra alma, em hebraico, é uma palavra que significa uma jovem. E neste caso diz que a jovem está grávida e está dando à luz. Portanto, é a jovem grávida dando à luz um filho, a quem ela chamou. O verbo encontra-se exatamente no imperfeito e por isso mesmo nós até poderíamos dizer, sim, há muitas vezes no contexto em que o próprio imperfeito é traduzido por futuro. Nós já verificamos isso inclusive no versículo 4. Não temas, que está relacionado exatamente com aquilo que nós lemos no texto de Decálogo, nos 10 mandamentos, não temerás. Claro que ali é o imperfeito e que nós poderemos traduzir exatamente como se fosse um futuro, mas ao mesmo tempo com um aspecto mais de imperativo. Aqui, neste contexto, nós iríamos dizer que ela chamou o seu nome ou o nome à criança de Emanuel. Porque o versículo continua. No versículo 15 nós lemos, e ele comerá coalhada, ou se nós quisermos requeijão com mel, embora as nossas Bíblias manteiga e mel comerá, até que chega o momento em que ele saiba escolher o bem e rejeitar exatamente o mal. Portanto, o texto perderia todo o seu valor se ele não tivesse implicações imediatas, se ele não tivesse sido falado para aquele tempo em que o rei Acaz estava cheio de medo dos dois reis que vinham atacá-lo. O sinal não está restringido apenas ao versículo 14, porque o sinal vai até ao versículo 17, se nós quisermos, lendo todo o contexto. O nascimento da criança marca apenas um tempo, até que a terra dos dois reis, perante os quais Acaz treme, seja desolada. Eu sei que já estou a entrar no versículo 16 e no versículo 17, mas a realidade é esta, porque estes textos não estão de maneira nenhuma separados. Eles continuam, embora há quem considere que, inclusive, a expressão no final do versículo 17, fará vir o rei da Assíria, foi um acrescento posterior. Mas, na realidade, nós sabemos que o contexto e o ambiente era exatamente este. O nascimento daquela criança marcaria algo de importante. E se ela estava a nascer naquele momento como um sinal que Deus estava a dizer, quando a criança chegasse mais ou menos aos seus 3, 4 anos, em que ela vai escolher o bem, rejeitar o mal, mais ou menos como nós poderemos deduzir, ou um pouco mais adiante, era isso que iria acontecer. Aqueles dois reis deixariam de existir. Ou então, se nós quisermos pensar exatamente naquilo que acontece no ano 722 ou 721, dependendo das cronologias, mas nessa altura Samaria deixou de existir por causa do ataque que a Assíria fez. Ora, a jovem grávida está dando à luz um bebé, um filho. E nós sabemos que Acaz tinha sacrificado os seus filhos, os herdeiros ao trono, no vale de Inom, do filho de Inom, digo, conforme as abominações dos gentios. Basta nós lermos 2 de Crônicas, capítulo 28, versículo 3, para nós vermos o que é que este rei efetivamente fez. O que podemos deduzir é que às tantas ele estaria até já sem filhos, porque ele os tinha sacrificado ao deus Moloque para que os deuses o favorecessem. Então, o nascimento deste filho seria mais uma manifestação da misericórdia de Deus para com a dinastia de Davi. E nós sabemos que sim, afinal, mais adiante, nós vamos ter o rei Ezequias, filho exatamente de Acaz. Portanto, será que o texto está a referir-se exatamente à rainha que neste momento, ou à mulher de Acaz, que neste momento estava já a dar à luz um bebé, e que quando ele chegasse a um tempo em que já saberia definir muito bem entre escolher o bem e o mal, então tanto a Síria como Israel deixariam de existir? O profeta fala com propriedade.
e ele fala aquilo que Deus lhe transmitiu. E certamente que Acaz deveria de confiar nisso. Será que Acaz confiou? Estes versículos 16 e 17, de acordo com o autor da nossa revista, fala de julgamento. Mas nós podemos dizer exatamente isto. Aliás, toda esta primeira parte do livro de Isaías, isto é, do capítulo 1 até ao capítulo 39, o tema geral é exatamente o julgamento. Nós já sentimos isso, desde o capítulo 1 até ao versículo 5, o julgamento de Deus, ao mesmo tempo dando uma certa esperança. Capítulo 6 sendo como que um refresco, dando a noção de que Deus está presente ali, no seu templo, cobrindo com o seu manto todo o templo, mas ao mesmo tempo a sua glória enchendo toda a terra. Mensagem profética que Deus está a reinar e que este rei medroso, este rei que está agora aqui, este, sem dúvida, não tem consciência daquilo que Deus está a fazer. Embora o profeta até lhe diga, pede então um sinal a este Deus que está nas alturas, a este Deus que vai até às profundidades, em qualquer lugar onde Deus domina. Tu podes pedir um sinal, mas este rei não fez nada disso. Portanto, antes do texto ser interpretado messianicamente, ele tem aplicação concreta no tempo do profeta Isaías. E antes que a criança soubesse escolher o bem e rejeitar o mal, Acaz e o povo iriam ver a libertação de Deus em relação ao rei Rezim e em relação ao rei Peca. É importante esta referência à escolha do menino. Como nós já dissemos, ele vai rejeitar o mal que o seu antecessor tem praticado, pois ele vai escolher o bem. No fundo, o seu crescimento vai ser direcionado para aquilo que Deus quer. Leiam exatamente em 2 de Crónicas, no capítulo 28 e versículos 20, e vejam então o que é que acontece. E aquilo que acontece é que, apesar de Acaz ter procurado o apoio no rei da Assíria e ter pedido ajuda ao rei da Assíria para que viesse e o libertasse daquela situação, porque ele não quis pedir esse apoio a Deus, porque ele sabia que pedir o apoio a Deus significaria que ele teria de viver sob a tutela de Deus, sob a orientação de Deus. E este é o problema do ser humano, é que nós muitas vezes não queremos pedir o apoio a Deus porque não queremos viver debaixo da sua orientação, sabendo que ele vai exigir de nós verdadeira entrega, verdadeira submissão. Mas aquilo que nós lemos, de acordo com o cronista, no capítulo 28, versículo 20, é que afinal o rei da Assíria não foi ajuda nenhuma, pelo contrário, foi aperto. Se o versículo não tivesse a última frase, isto é, fará vir o rei da Assíria, como nós encontramos agora aqui no nosso texto, no versículo 17, até que se podia interpretar que os dias bons voltariam. Sim, nós poderíamos pensar exatamente nisso. Mas aquilo que Deus está a dizer é que Ele vai executar o seu julgamento sobre aqueles dois reis que vieram atacar Jerusalém. Porque o problema é exatamente este. Não é a questão de virem atacar Acaz, mas virem atacar Jerusalém. E estes reis não conseguiriam nada contra a cidade de Jerusalém. Porque a cidade de Jerusalém é o símbolo da presença de Deus. É a referência ao local onde Deus efetivamente está. Claro que não só em termos físicos, nem estamos só a dizer que é só em Jerusalém que Deus está, mas de acordo com a experiência e a vivência do povo de Israel. E aquilo que o profeta traz era precisamente esta a ideia. Era necessário ter este conceito, esta percepção de que Deus não permitiria que a sua presença fosse alguma vez atacada. Porque é a presença de Deus que está em causa. É este Deus que enche toda a terra que está a ser ameaçado. E quando os seres humanos ameaçam a Deus, não têm capacidade de resposta. É evidente
O rei da Assíria não se contentou, afinal, em derrotar apenas os aliados. Ele também não ficou satisfeito apenas com uma dádiva que Acaz lhe trouxe até a Damasco, de acordo com o texto de Crónicas, que o presente que Acaz levou para Tiglat-Pileser foi exatamente tirado do tesouro da casa do Senhor. Então, depois, aquilo que Tiglat-Pileser faz com Acaz é obrigá-lo a pagar um imposto anual, que era efetivamente bastante pesado. Ora, aquilo que nós podemos entender do texto de Isaías é que Deus promete, que as promessas de Deus não falham, mas precisamente neste contexto, no contexto onde Deus está. E se Deus prometeu que daria paz e segurança aos seus filhos, é preciso que os seus filhos estejam sintonizados com Ele. É caso para nós ficarmos a pensar que outras fontes de segurança é que as pessoas procuram. Vamos tornar isto um pouco mais pessoal. Que outra fonte de segurança é que eu procuro nos momentos de aflição, nos momentos de pressão, nos momentos de conflito, ou até nos momentos em que eu estou completamente desanimado? Aonde é que eu vou buscar segurança? Deus é aquele que promete estar connosco. E se Ele promete estar connosco, então Ele está presente exatamente onde nós estamos. Deixem-me só referir uma vez mais isto. Isaías diz a Acaz: pede para ti um sinal. Um sinal nas alturas ou um sinal nas profundidades. Deus é que estabelece os termos, não somos nós. Nós às vezes queremos que Deus dê um sinal em que nós possamos controlá-lo, em que nós o possamos ver, em que nós possamos então manipulá-lo. Mas Deus é soberano. Ele é o Adonai. Ele é Yahvé. E é nele que nós devemos procurar a nossa segurança. Que Deus vos abençoe e fiquemos então aqui até à nossa próxima lição. Tenha bom proveito. Fique.